Bom, e para falar desse resultado, gente, dos desafios da Tesla, de uma maior aproximação de Elon Musk, da companhia, a gente vai falar agora com o André Lichtenstein, fundador da AI Invest Capital. Tudo bem, André? Bem-vindo mais uma vez aqui no CNN Money. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Vocês gostam de me colocar no fogo aqui, né? Aquele dia que a DeepSeek fez a Nvidia Exato. cair um monte e agora, falando aqui da Tesla, bom, como você já comentou, o resultado não foi legal, né? Mas mesmo assim, as ações sobem bastante. A gente tem que lembrar que o mercado ele sempre olha para frente. Então já tinha uma expectativa que o resultado ia ser ruim e de fato ele veio ruim mesmo. Mas as ações de AI, a Tesla, todas as ações de tecnologia, elas têm operado muito mais a questão da guerra tarifária, né, do Trump, do que até propriamente as idiosincrasias de cada uma dessas empresas. Como a gente teve notícia boa, o Trump falando de um modo mais brando, alguns secretários do Tesouro aí em reuniões privadas também com um tom mais ameno, as ações como um todo estão subindo e a Tesla, como ela tem um beta mais alto, né, que é quando as ações oscilam, ela oscila mais. Então, hoje o Nasdaq subindo aí mais de 3%, elas estão subindo perto de 8%. O que a gente tem que fazer é olhar para frente, né, como sempre o mercado faz. Então, assim, o desafio da Tesla grande é a BYD, né, a concorrente dele chinesa, que o Musk chegou a menosprezar alguns anos atrás, aquele vídeo famoso, e hoje em dia a BYD está entregando um produto de excelente qualidade, né? Enquanto o Elon Musk, mais alinhado com o Trump, ele tem trazido a produção mais para dentro dos Estados Unidos e isso tem acarretado em custos mais altos, né? Então, ainda olhando para frente, o que a gente tem que pensar é que assim o mercado de veículos elétricos ele ainda é um mercado que tem bastante espaço para crescer, principalmente com os veículos autônomos. Então foi isso que que o Musk quis focar na entrevista dele, né? Ele prevê que a Tesla pode ter até 90% de market share na condução autônoma. Se isso de fato acontecer, realmente a Tesla vai estar numa posição muito favorável. Mas como essa tendência de mercado de veículos autônomos é uma tendência que está todo mundo de olho, sem dúvida ele vai ter muita concorrência. A Tesla ela opera num preço-lucro muito alto, de 110, ou seja, ela é uma empresa totalmente focada em crescimento. Então, caso o Musk consiga manter a sua genialidade, agora ele tem a xAI, que é aquela empresa de inteligência artificial, se ele conseguir integrar as empresas dele, inteligência artificial mais Tesla, mais aquele robô humanoide dele, que é o Optimus, ele vai estar numa posição favorável, mas muitos desafios aí no horizonte, né? Então, vai seguir uma ação muito volátil. Lembrando que ela voltou mais ou menos para o preço que ela estava na época da eleição, né? Ela chegou a subir 100% pós-eleição e agora voltou 50%, está no mesmo preço de novo. Então, assim, o pessoal brinca, né? Never bet against America. Apostar contra o Musk não costuma ser bom negócio, mas realmente tem muita nuvem aí no cenário da Tesla no curto médio prazo. Pois é, e aí eu preciso inclusive chamar a atenção para o fato de que esse é o primeiro balanço que a gente vê nesses primeiros 3 meses aí que a gente está acompanhando de governo Trump, em que Elon Musk já está incluído nesse governo Trump, como a gente acompanhou. A gente viu que existiram muitos protestos contra a Tesla nos últimos meses, de modo geral. Eu ia falar semanas, mas foram nos últimos meses, protestos contra Elon Musk, gente deixando de comprar Tesla, inclusive, preferindo outros veículos, inclusive da BYD. Como é que você interpreta, então, esse resultado? Porque é interessante como, até então, olhando para o cenário de balanços das Sete Magníficas, por exemplo, no fim do ano passado, a gente viu uma expectativa muito boa e que, às vezes, não se confirmou ou se confirma, mas ainda assim o mercado estava esperando algo ainda melhor. Para a Tesla, foi quase que um cenário oposto, assim, todo mundo estava esperando um resultado que já viria fraco, veio fraco, mas ainda assim deixou o mercado pelo menos contente, somado ao fato aí de falas de Elon Musk e também Donald Trump. E aí eu queria te ouvir com relação a esse cenário, a importância desse balanço desses 3 primeiros meses, que já dão uma resposta muito clara para Elon Musk. Não à toa ele acabou falando que vai se afastar do governo para focar na Tesla.
Só que ele não tem apenas a Tesla, ele tem a Tesla, a SpaceX, a xAI e o Doge. Então, assim, por mais que ele seja um high achiever aí, totalmente genial, ele tem bastante coisa aí no prato para digerir, né? Agora sim, se você tem um cenário em que os veículos autônomos, veículos elétricos cresceram 11% e as vendas da Tesla caíram 9%, a gente começa a ver como a concorrência é, está realmente atrapalhando bastante a Tesla, né? Na Europa, por exemplo, a participação das vendas de veículos elétricos da Tesla, que era de 18%, caiu para 9%. Então, não é apenas nos Estados Unidos que ele está enfrentando essa oposição aí por ele estar no governo, né? De fato, a qualidade dos produtos Tesla está sendo testada contra concorrentes que têm entregado produtos de excelente qualidade. Realmente, a BYD é um concorrente de peso, fora as outras empresas que estão concorrendo com ele nessa questão dos veículos autônomos, né? Mas se você for pensar que os veículos elétricos eles duram muito mais do que os veículos a combustão e que você vai ter self-driving cars totalmente autônomos, né? Segundo a Tesla estima, no final de 2025. E aí você acrescentar isso aos cybercabs, né? Que são os táxis totalmente autônomos, talvez chegue um momento em que as pessoas não tenham mais carro, né? Você tem, por exemplo, hoje muita gente usa Uber. Imagina você ter um Uber em que você não tem nem motorista, né? Então você tem 100% de privacidade. Acaba sendo um cenário muito convidativo em termos de preço, né? Preço de corrida autônoma e etc. Então, assim, é um mercado que tem um espaço muito grande para crescer. Então, assim, quem vai dominar isso ainda é uma incógnita grande. Então, por isso que, apesar dos desafios da Tesla, eu não acho que é nada óbvio você apostar contra, né? Porque eu acho que esse mercado ainda vai crescer muito. Se a Tesla conseguir abocanhar uma parcela desse mercado, que ainda vai crescer muito, ainda assim ela pode ser uma empresa muito lucrativa. Perfeito, é um ponto que você traz que é super relevante, André, que é o cenário olhando daqui para frente, olhando para o futuro. A gente teve esse cenário realmente que acabou respingando muito com a eleição de Donald Trump, com essas movimentações intensas e decisões tomadas por Donald Trump, que acabou respingando também na Tesla, mas queria te ouvir para esse cenário agora num futuro, talvez olhando já talvez para um próximo trimestre. Como é que você avalia a projeção aí desse balanço, levando em consideração um anúncio feito agora por Elon Musk de que vai focar mais na empresa e também uma possibilidade aí de acordo com a China que foi aventada por Donald Trump no dia de ontem. Isso somado a esse momento, então, dos carros elétricos que, como você falou, parece que está só começando realmente. Qual a projeção que você faz para um próximo trimestre e mesmo para esse ano de 2025 para a Tesla, mesmo com essas questões aí polêmicas envolvendo aí Elon Musk e também o próprio Donald Trump? Eu acho que você pintou muito bem aí quais são as coisas que a gente tem que ficar de olho, né? Então, assim, primeiro, eu acho que todo mundo na mesma sopa, e a sopa é a sopa das tarifas, a sopa que o Trump colocou a gente, né? Então, assim, primeiro tem que saber se essa guerra com a China está escalando ou está diminuindo. Me parece claro que é insustentável continuar do jeito que estava. Então, esse vetor eu acho muito claro que a guerra está diminuindo. Então, isso já é um vetor que me torna otimista, em geral, com as ações nos Estados Unidos, né? E o que a gente tem visto de AI ainda avanços muito grandes, tanto em termos de modelos mais sofisticados, quanto em termos de eficiência computacional e novas vertentes, como esses modelos de reasoning, né, que usam um poder computacional muito maior e são muito mais sofisticados. Então, se você colocar então, como primeiro layer essa questão da guerra comercial diminuindo, as ações dos Estados Unidos caíram bastante, então elas estão em preços mais atrativos. As ações de inteligência artificial, elas têm um potencial muito grande pelas novas tecnologias que têm aparecido. O Musk, ele é um CEO muito criativo, muito competente.
E ele tem essa empresa nova dele de inteligência artificial, que é a xAI, que tem feito um progresso gigantesco muito rápido. Ela alcançou a OpenAI muito rápido. Então, juntando que a Tesla vai precisar muito de inteligência artificial para os veículos autônomos, para os seus robôs humanoides, e para realmente fazer frente à BYD, lembrando que a BYD, no ponto de vista dos veículos elétricos, ela rivaliza muito com a Tesla. Mas a gente sabe que as empresas chinesas não têm acesso aos chips mais avançados. Então, ela vai ter um desafio na parte da autonomia dos veículos ou mesmo da inteligência artificial. Então, eu acho que, assim, voltando a Tesla para o preço pré-eleição e com esses vetores que, na minha opinião, estão todos apontando numa perspectiva mais otimista, eu acho que aqui começa a ser um ponto de começar a analisar a Tesla com mais carinho aí no lado da compra. Eu não entraria assim, de peito aberto, que a gente chama na gíria do mercado, assim, mais forte agora, porque eu ainda acho que vai ser uma ação muito volátil. Mas eu acho que esse foi um sinal vermelho aí para o Musk, no sentido de que ele realmente tem que voltar a focar na Tesla. Então, eu acho que pode ser um bom momento aí para devagarzinho começar a adicionar em Tesla novamente. E aí, de olho também aqui nesse balanço que foi divulgado, o lucro diluído atribuído para os acionistas detentores de ações ordinárias, estou vendo aqui, caiu 71% a 409 milhões de dólares. É um outro ponto para a gente ficar atento também para os próximos trimestres na sua avaliação? Eu acho que assim, ações como a da Tesla, que, como eu disse, negociam num preço-lucro muito alto, Sim. é difícil você fazer prognósticos de curto prazo. Em geral, o mercado de ações é muito difícil você fazer prognóstico de curto prazo. Então, a gente sempre tem que olhar num horizonte mais longo. Eu acho que de 3 a 5 anos é o horizonte ideal. Então, assim, a Tesla já teve momentos muito desafiadores no seu passado, chegando muito perto de quebrar, e o Musk acabava tirando um coelho da cartola. Agora já é uma empresa muito mais sólida, e eu acho que essas sinergias que ela pode conseguir podem realmente fazer ela mudar de patamar, né? Tem investidores que estão assim muito otimistas com Tesla, acham que o preço pode multiplicar por 10 no horizonte relevante, aí nesses 5 a 10 anos. Eu não estou desse lado. Eu não acho que ela, assim, não seria meu top pick no universo de AI e nem no universo da Bolsa Americana como um todo. Mas eu acho sim que é uma empresa que vai voltar a crescer, vai voltar a entregar lucros. Então, assim, com um horizonte curto, de 3 a 6 meses, eu realmente não consigo te precisar. Mais de médio prazo, eu acho que o portfólio de empresas que o Musk tem e a capacidade dele de criar alianças e de focar quando precisa, fazem com que a Tesla seja uma empresa que vai estar aí ainda por bastante tempo num mercado muito grande que ainda vai crescer muito. Então, isso faz com que ela seja uma ação interessante aí como composição de carteira. Aproveito para te perguntar com relação a Elon Musk, porque parece que o mercado já não vê mais Elon Musk como o cara ou alguém decisivo. A apresentação dos robôs, por exemplo, acabou frustrando bastante, porque no fim das contas é controlado por humanos. Como é que você entende agora essa reaproximação de Elon Musk com a Tesla, com as suas empresas de modo geral? Você acha que é um asset ainda ter Elon Musk como o presidente executivo desse caso, ou já não faz mais tanta diferença? Essa é uma pergunta interessante, né? Normalmente, o CEO da empresa ou quem está à frente da empresa acaba se traduzindo muito na cultura da empresa. Na última vez que a gente veio aqui, eu falei bastante de NVIDIA, né? Que eu continuo sendo o case que eu mais gosto aí dentro de inteligência artificial. E aí tem os dois CEOs destoam muito, né? O Jensen Huang com o Musk, né? Você vê o Jensen Huang ali sempre trabalhando, low profile,
expandindo mercados, e o Elon Musk acaba sendo uma superstar. Mas lembrando que o Elon Musk ele é um engenheiro muito criativo. Então, por exemplo, na própria empresa dele, a xAI, ele conseguiu empilhar tantas GPUs porque ele trouxe bateria da Tesla, e aí ele conseguiu um outro sistema de cooling, então ele já conseguiu empilhar muito mais GPUs do que os concorrentes. Então, assim, é uma questão um pouco de foco mesmo. Essa questão dele sair um pouco do Dodge e focar mais na Tesla, e mesmo integrar com o xAI, né? Se o xAI fosse uma empresa listada em bolsa, eu, por exemplo, obviamente dependendo do preço, eu estaria muito mais interessado, por exemplo, do que para um lado comprador, do que um OpenAI, por exemplo, onde eu acho Sam Altman muito mais arrogante, menos criativo, e um CEO que ainda precisa se provar muito mais do que o Elon Musk. Então, assim, dentro do portfólio dele, eu acho que ter essa empresa da xAI, que ele está tendo avanços muito rápidos com esse modelo Grok, vai ser um asset muito grande para onde a gente está caminhando aí de médio e longo prazo. Então, como eu disse no começo, eu não apostaria contra o Musk, não. Eu acho que ele pode dar um pouco uma devaneada, ele está muito rico, às vezes ele pode perder um pouco o foco, ter um pouco de rei na barriga, mas no final ele ainda é o Musk e ele ainda é um dos empresários mais geniais aí que a gente já teve na história. Muito bem. André Lichtenstein, fundador da Invest Capital, muitíssimo obrigada mais uma vez pela presença, pela conversa aqui com a gente do CNN Money. Uma boa semana para você por aí. Igualmente, obrigado. Precisamos, estamos por aí. Um abração. Obrigada, um abraço.